Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sábado, 7 de fevereiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, recuperações judiciais batem recorde em 2025. Em mundo, Trump posta vídeo de montagem do casal Obama como macacos. Já no Brasil, Flávio Dino suspende pagamento de penduricalhos no serviço público. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, tivemos um recorde que acende um alerta sério. O número de empresas em recuperação judicial no Brasil atingiu o maior patamar da história. Ao final de 2025, eram 5.680 companhias nessa situação, o que representa um salto de 24,3% em relação a 2024. Agora, só em 2025, 1.665 empresas entraram em recuperação judicial, uma alta de 35,2% na comparação anual. E quando a gente olha por setor, o agronegócio foi o segmento com a maior variação percentual, com avanço de 67,1%. O número de empresas rurais em RJ saltou de 295 em 2024 para 493 em 2025. E esse protagonismo negativo do agro aparece de novo quando o critério muda. Na proporção de empresas em recuperação, a cada 1.000 em operação, o setor lidera com um índice de 13,53. Agora, no recorte geográfico, São Paulo concentra o maior peso absoluto. O estado soma 1.836 empresas em situação de recuperação judicial, depois de um crescimento de 39,6% em apenas um ano. E aí vem uma pergunta importante aqui. A recuperação judicial tem funcionado? A resposta talvez seja nem sempre. Isso porque a taxa de falência entre empresas em RJ subiu para 29%, bem acima dos 17% registrados em 2024. Ou seja, para muitas companhias, o processo não tem sido suficiente para evitar o colapso. E o que explica esse cenário, né? Segundo as próprias empresas, o principal fator é a taxa básica de juros ainda elevada, que encarece o custo da dívida e pressiona o caixa das empresas. Soma-se a isso o crédito mais restrito desde a fraude da Americanas em 2023, além do receio de novos choques depois do rombo bilionário do Banco Master, o que deixa bancos e investidores ainda mais cautelosos. No quadro geral, o número ajuda a dimensionar o problema. Hoje são, em média, 2,13 companhias em recuperação judicial a cada 1.000 empresas brasileiras em operação. Pois é, Branco, os dados mostram um ambiente financeiro bastante pressionado, com impacto espalhado por setores e regiões. Mas com esse retrato completo do mundo corporativo, a gente fecha a seção de empresas e segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, o cenário político dos Estados Unidos voltou a dominar os noticiários, com novos episódios que misturam polêmica, diplomacia e tensão geopolítica. E a gente começa com uma polêmica pesada. Trump publicou um vídeo nas redes sociais que gerou forte reação. O conteúdo retrata Barack Obama e sua esposa Michelle Obama como macacos, lembrando que Obama foi o único presidente negro da história dos Estados Unidos. O vídeo falava sobre uma teoria da conspiração envolvendo as eleições americanas, mas no segundo final do vídeo aparecem os rostos dos Obamas com corpos de macacos. E a repercussão foi imediata. Democratas classificaram o post como repugnante. E ontem a Casa Branca tentou conter a crise. Disse que a publicação teria sido fruto de um erro de um funcionário, atribuindo o conteúdo a essa falha interna. O vídeo acabou sendo apagado, mas a repercussão política já tinha se espalhado.
E saindo da polêmica política e indo para a agenda econômica, os Estados Unidos também anunciaram um acordo importante na América do Sul. Washington e Buenos Aires firmaram um pacto comercial que elimina tarifas sobre 1.675 produtos argentinos. Esse acordo também cria uma cota anual para carne bovina argentina, ampliando o acesso desses produtos ao mercado americano. Em troca, a Argentina vai abrir seu mercado para veículos e produtos agrícolas dos Estados Unidos. O pacto ainda inclui áreas estratégicas como minerais críticos, tecnologia, infraestrutura e energia, reforçando claramente a aproximação política entre o presidente argentino Milei e Donald Trump. Esse tipo de acordo, inclusive, levanta discussões importantes na região, porque pode afetar outros exportadores relevantes como o Brasil, que concorrem diretamente com a Argentina em alguns desses mercados. E para fechar o nosso giro internacional de hoje, vamos dar uma olhada no Oriente Médio. Os Estados Unidos e o Irã se reuniram ontem em Omã para discutir um possível acordo envolvendo o programa nuclear iraniano. Do lado do Irã, o encontro foi classificado como um bom começo. Já o governo Trump tem um objetivo mais amplo. Ele quer expandir essas conversas para incluir temas como mísseis balísticos, apoio a grupos armados e direitos humanos. O problema é que Teherã não aceita essa ampliação. O Irã quer limitar o diálogo exclusivamente ao tema nuclear e, além disso, exige o fim das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. E mesmo com esse canal de diálogo aberto, a tensão continua. Ainda ontem, depois das conversas em Omã, os Estados Unidos anunciaram novas sanções para restringir as exportações de petróleo iraniano. Ou seja, apesar da sinalização de diálogo, a relação segue marcada por desconfiança, pressão econômica e interesses bem divergentes dos dois lados. Mas com esse panorama internacional completo, a gente encerra a sessão Mundo e vamos direto para o noticiário do Brasil. Começando o bloco de Brasil, teve uma decisão importante no STF que colocou um freio nos chamados supersalários do serviço público. O ministro Flávio Dino determinou a suspensão do pagamento de verbas consideradas ilegais, os famosos penduricalhos, em todas as esferas, ou seja, municípios, estados e também no governo federal. Essa foi uma decisão monocrática que foi tomada individualmente pelo ministro. Agora o tema ainda vai ser analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que pode confirmar ou rever essa determinação. Mas afinal, o que são os penduricalhos? Eles são basicamente valores extras adicionados ao salário base dos servidores. Em tese, essas verbas servem para indenizar gastos ligados ao trabalho. Na prática, porém, esses pagamentos acabam inflando a remuneração e permitem que salários ultrapassem o teto constitucional. Esse teto hoje é de R$ 46.366, valor equivalente ao salário de um ministro do Supremo. Segundo o Dino, essas verbas indenizatórias vêm sendo usadas para maquiar supersalários, criando o que ele chamou de uma multiplicação anômala de pagamentos. Entre os exemplos citados pelo ministro, tem de tudo um pouco. Ele citou a licença compensatória que dá direito a 1 dia de folga a cada 3 dias trabalhados e que pode ser vendida depois. Também entram na lista auxílio locomoção e auxílio combustível, que são pagos até sem comprovação de gastos. E não para por aí. Tem ainda auxílio educação e auxílio saúde, mesmo quando não há despesas reais. Outros gastos que chamaram bastante atenção são os chamados auxílio panetone, auxílio peru e até auxílio iPhone. E o timing dessa decisão também pesa. Ela veio logo depois do Congresso aprovar em votação relâmpago reajustes para seus servidores, uma medida que pode custar 790 milhões de reais. Para ter dimensão disso, esse valor é maior que a arrecadação anual esperada por 95% dos municípios brasileiros. Ou seja, o impacto fiscal não é nada pequeno. No quadro geral, o debate sobre o fim dos supersalários entrou de vez na agenda econômica do governo, em meio às discussões sobre gastos públicos e reforma administrativa. E para fechar, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu em defesa da decisão de Flávio Dino. Ele ainda aproveitou para criticar a gestão Bolsonaro, acusando o governo anterior de ter promovido, abre aspas, um estupro das contas públicas. Pois é, um movimento que mexe com privilégios históricos e promete render muita discussão nos próximos capítulos. Mas com esse panorama do Brasil fechado, agora a gente vira a chave e bora para o nosso fechamento dos mercados.
fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo setor automotivo. Pelo visto, abandonar ou recuar na aposta em carros elétricos está saindo caro para algumas montadoras ocidentais. Depois de Ford, GM e Porsche reportarem perdas contábeis, a Stellantis, dona da Fiat, anunciou ontem um rombo de 22 bilhões de euros devido à reversão da sua estratégia de eletrificação e também suspendeu a distribuição de dividendos. Mesmo esperando algum tipo de ajuste, os investidores foram surpreendidos pela magnitude da baixa contábil e pelo corte nos proventos, o que acabou desencadeando uma implosão nas ações da montadora na Bolsa de Milão. Nessa sexta-feira, a ação da Stellantis recuou 25,17%. Vale lembrar que, depois de se comprometer a vender apenas carros elétricos na Europa até 2030, a dona da Fiat não conseguiu atrair consumidores nem ajustar totalmente sua linha de montagem. Nisso, ela passou a enfrentar problemas de qualidade, o que culminou na saída do CEO Carlos Tavares em 2024. Agora, olhando para os mercados como um todo, o dia foi de recuperação em Nova York, com a S&P 500 subindo 1,97% e o Nasdaq avançando 2,18% nessa sexta-feira. Isso mesmo após a queda de 5,55% da Amazon, que anunciou em seu balanço um plano de investir 200 bilhões de dólares em inteligência artificial. Por aqui, no cenário doméstico, o Ministério da Fazenda reduziu de 2,4% para 2,3% a projeção de crescimento do PIB em 2026. Já para a inflação, medida pelo IPCA, a estimativa subiu de 3,5% para 3,6% nesse ano. O ajuste nas projeções reforçou a percepção de um cenário de crescimento mais moderado em meio a juros ainda elevados. Em relação a 2025 mesmo, o dado consolidado do PIB ainda não foi divulgado e a expectativa do governo é de avanço também de 2,3%. O Ibovespa fechou em alta de 0,45% aos 182.950 pontos. Já o dólar, em um dia de queda generalizado da moeda americana, recuou 0,64% e fechou a R$ 5,22. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Aproveita o fim de semana e já compartilha com os amigos e a família, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Bom final de semana, turma. A gente se vê na segunda no próximo episódio. Valeu, pessoal!